Olá novamente, vamos aqui para mais uma aula, sim, desta série de teoria cinética dos gases. E eu estou aqui para falar hoje sobre as transformações dos gases. Ok? Vamos rapidamente para a nossa aula. Então vamos colocar nossa tela aqui. Está tudo pronto. Beleza. Então nós temos aqui nossa tela. Você viu que o título da nossa aula de hoje é Transformação Isotérmica. Na verdade, para não ficar muito conteúdo, muita transformação junto, eu separei em 3 videozinhos por cada transformação, ok? Então nós vamos ver cada transformação. E a primeira que eu separei para hoje é a isotérmica. Bom, antes de ir para a transformação, eu queria lembrar para você que nós estudamos as 3 variáveis de estado dos gases. E quando estudamos as 3 variáveis de estado dos gases, nós descrevemos cada uma, a unidade de medida que ela ocupa, que ela é utilizada, né? O significado dela. Tá? E eu queria começar falando por isso. Por exemplo, a primeira que eu tenho é a pressão. Tá? Vou colocar um círculozinho aqui. Você vai ver depois qual que é a lógica aonde eu quero chegar. Pressão, volume, tá? E temperatura. Opa, ficou. Deixa eu separar um pouquinho mais. Pressão, o volume aqui e a temperatura que eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Próximas aulas vou estar utilizando a mesma situação aqui. Bom, vou separar aqui, fazer uma setinha aqui. Nós tentamos encontrar a relação, nós vamos tentar encontrar a relação entre estas variáveis de estado. Aliás, não tanto uma relação como ver como que acontece, o que acontece quando uma varia, ou quando uma fica constante e as outras variam, ou quando todas variam também, certo? Então nós vamos tentar encontrar uma relação entre elas. Eu não sou muito bom desenhando aqui, mas eu já não sou muito bom desenhando no papel, ainda mais nesta mesa digitalizadora, certo? Então, na primeira transformação, conforme o nome aqui está dizendo, é transformação isotérmica. Então, quando a gente escuta a palavra isotérmica, o que será que nós pensamos? Pressão, volume ou temperatura? Eu acredito que seja temperatura, porque térmica, certo? Então, se eu penso em temperatura, eu vou dizer que é isotérmica. O que significa isotérmica? Isotérmica significa que a temperatura é constante. Então, basicamente, eu me esqueço disso daqui, ó. Eu me esqueço disso daqui que acabei de desenhar. Eu me esqueceria disso aqui, tá? E eu simplesmente fico com pressão e volume. Ok? A medida eu vou fazer agora aqui, e à medida que eu for caminhando, vou ir completando este gráfico que eu estou querendo ver com vocês. Ok? Então, aqui eu tenho a transformação isotérmica. Tá? Ela está aqui. O que acontece nessa transformação? A temperatura é constante. Então, observa aqui o que acontece quando a temperatura é constante. Já coloquei aqui um gráfico. A temperatura, ela é constante e nesta transformação isotérmica, ela foi tratada por Boyle e Mariotti. Então, ela é chamada lei de Boyle e Mariotti. O que acontece? Basicamente, vamos para o gráfico. Eu tenho aqui um recipiente, tá? Dentro desse recipiente eu tenho um gás e eu tenho um embolo, tá? Então até aí tudo bem, o embolo está realizando uma pressão no gás, que eu vou chamar de P1, e dentro eu tenho um volume V1. Quando eu aplico uma pressão maior, então eu estou pressionando o meu gás, o que acontece? O volume vai diminuir, as moléculas vão ficar mais justas, a força de atração entre elas fica definida, porque anteriormente no gás simples assim é quase nula, e no segundo estado eu teria essa situação, tá? Ou seja, massa constante, tá? Temperatura constante. O que acontece? E aqui vem esta fórmula, tá? Eu não gostaria que você decore esta fórmula, então eu vou voltar no primeiro gráfico e vou dizer aqui, ó, pressão e volume, elas estão na mesma situação, certo? Como elas estão na mesma situação, então eu vou pensar, elas estão na mesma linha, uma frente à outra, então eu vou pensar num produto. Como que acontece então aqui? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Essa daqui é a lei de Boyle.
tá? Agora tem aqui, ó, lei de Boyle. Então, a lei de Boyle, ela me diz o quê? Que pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. E aqui eu tenho meu volume. Certinho, tá? Então, essa daí é a lei de Boyle. Este gráfico eu vou completar depois. À medida que vou passando as aulas, vou completando, ok? Vamos para os exercícios. Se você viu isso, daí dá para ser resolvido com regra de 3, inclusive. Mas muito cuidado com a regra de 3, porque às vezes tem caso quando é direto que funciona, e tem caso quando é indireto, que ele não necessariamente vai funcionar, e aí você, se você se costuma a trabalhar só com regra de 3, pode acontecer de você cometer um erro aí, tá? E a ideia é você aprender a não errar, certo? Observe este primeiro exemplo aqui. Ele diz o seguinte: considere 4 litros de um gás a 600 milímetros de mercúrio de pressão. Então, imagina que eu tenho um recipiente aqui, ó. Vou tentar desenhar meu recipiente. Eu tenho um recipiente aí, e nesse recipiente eu estou tendo 600 milímetros de mercúrio, tá? Ou, desculpa, 4 litros de um gás a 600 milímetros de mercúrio de pressão. Então, esse recipiente, logicamente, está fechado aqui, tá? E dentro dele eu tenho as minhas moléculas estão por aqui, ó, tá? Esse recipiente aí, no primeiro estado que ele se encontra, no primeiro estado, então ele tem um volume 1, que é de 4 litros, e ele tem uma pressão 1, que é igual a 600 milímetros de mercúrio, ok? Beleza. Seguinte, qual será seu volume se aumentarmos a pressão? Você viu que é a mesma situação do gráfico. Então, se eu aumento a pressão, o que acontece se eu aumento a pressão? Então, eu tenho meu recipiente, vou tentar fazer igual a ele, tá? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar fazer ele igual aqui. Só que se eu aumentei a pressão, o que aconteceu, galera? A tampa ela veio aqui embaixo, né? O embolo veio aqui embaixo, aumentei essa pressão. Aqui podia ter um peso aqui pode ter 2, 3, não sei quanto. Sim? Mas aumentei a pressão. O que aconteceu? As moléculas elas ficaram grudadas umas com a outra aqui. Sim? É lógico que essa atração entre as moléculas também vai depender de quanta pressão eu aplico. E aí ele me diz que a pressão que é aplicada aqui, a P2, ela é igual a 800 milímetros de mercúrio, Hg mercúrio. E aí ele pergunta qual que seria seu volume, qual seria o volume 2. Eu não conheço, esse daí é o meu X da questão. Só que uma coisa importante que ele fala aqui, e que sempre eu tenho que prestar bastante atenção para saber qual transformação utilizar, ele diz considerando que sua temperatura fica como? Constante. Então, quando ele está me dizendo que a temperatura é constante, eu tenho que lembrar que ela seria isotérmica, sim? Então, isso daí já me diz isotérmica, tá? Então, pressão constante, tá? Desculpa, temperatura constante, isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Sempre essa relação, tá? Sempre essa relação. Bom, então como vimos a nossa fórmula, ela vai ser P vezes V, porque o T esqueço, o T é constante, então vou esquecer do T, tá? E vou ter simplesmente P e V. Então eu vou ter P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Quem que seria P1? P1 vai ser 600 milímetros de mercúrio, vezes o V1, que seria 4 litros, vai ser igual. P2, quem que é P2? 800 milímetros de mercúrio, vezes V2. Eu não conheço, tá? Eu vou anular as unidades rapidamente, tá? E depois vou ficar só com os números. Milímetros de mercúrio com milímetro de mercúrio, observe que não precisa de transformação. Aliás, eu preciso fazer transformação quando as unidades forem diferentes. Neste caso, as unidades são as mesmas, vai estar uma de cada lado. Vai simplificar, então não preciso mais nada. Ó, tenho 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, fechou, apagou, tá? Vou só escrever, só deixar escrito, tá bom? Não vou fazer 6 vezes 4 e eu vou explicar o porquê para você.
Às vezes, na matemática da física, quer dizer, tá? Na matemática da física, o que acontece? Às vezes nós olhamos os cálculos, olhamos os valores e queremos ir a multiplicar tudo. Multiplica, depois divide, e nós queremos correr nisso a resolver. E a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes tem coisas que dá para simplificar sem calculadora, sem nada. Então eu preciso prestar atenção para isso. Então, ó, ficou 6 vezes 4, coloquei, era para ser um pontinho aqui. Esse 8 que estava multiplicando o V2 aqui, ó, ele vai passar a dividir. Então eu vou colocar dividido por 8. Sim? Igual a V2. Se você já percebeu, aqui, galera, tem coisa para cancelar, ó. 4 e 8. Tem fator comum que é o 4. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. E aqui observe, 6 dividido por 2 me dá 3. Então, automaticamente eu vou ter que o V2 ele vai ser 3 litros. Sim? Porque 6 dividido por 2 me deu 3. Então, olha que simples o exercício. Ficou muito simples, não é verdade? Ficou muito simples, tá? Então, esse é o jeito de resolver este exercício aqui. Bem tranquilo, bem simples, tá bom? Vamos, mais um. Ó, uma massa de O2, tá? Ocupa um volume de 5 litros. Vamos lá. Então, agora vou fazer o primeiro estado e o segundo estado. Se não é mais rápido. Então, primeiro estado. Primeiro estado, eu tenho um volume V1 de 5 litros. Ok. O que mais? Está uma pressão de 25 atm. Pressão 1, 25 atm. Segundo estado. Qual é o volume do gás a 300 milímetros de mercúrio? Desculpa, 3. Qual que é o volume do gás? Ou seja, o V2 eu desconheço. A uma pressão de quanto? P2 de 3 milímetros de mercúrio. Tá? E aqui vem uma situação. Os 3 milímetros de mercúrio, professor. Como que eu sei mercúrio para ATM? Como que eu sei? Bom, primeiro o seguinte, tá? Eu tenho que lembrar do experimento Torricelli. Torricelli, o que fez? Ele pegou a pipeta, tá? A pipeta estava cheia de mercúrio. Deixa eu voltar aqui, ó. Ok. A pipeta estava cheia. Ela tinha, a coluna de mercúrio tinha 1 metro de altura. Ela estava totalmente cheia de mercúrio. E ele pegou e virou isso numa bacia contendo mercúrio. O que aconteceu aí? O líquido do mercúrio da pipeta foi escorrendo até parar. E quando ele parou, deixou a pipeta de mercúrio, o tubo de mercúrio cheio até 76 centímetros de altura. E aí ele pensou o seguinte: a pressão que está vindo de fora é que não deixa o restante sair. Por esse motivo, ele calculou a pressão hidrostática da coluna de mercúrio até 76 centímetros de altura. E é essa pressão, então, que é atmosférica, que nos dá 10 na 5 PA. Ok? Então, ele fez esse experimento. Então, 76 centímetros de mercúrio, ele corresponde a 1 PA. Tá bom? Um PA, um ATM. Ok? Voltamos aqui. Beleza. Então, já voltei aqui, já expliquei. Então, vamos lá. Ó. Então, o que quer dizer? Vou fazer uma conversãozinha aqui. Então, quando eu tenho 76 centímetros de mercúrio, eu tenho 1 ATM. Certo? Uma regrinha de 3. Ó. E aqui eu tenho 3 milímetros, tá? Ó, observe que para converter de milímetro para centímetro, eu tenho que voltar uma casa, sim? Tenho que voltar uma casa decimal. Então, isso daí é 0,3 centímetros de mercúrio. Esta daqui é 0,3 centímetros de mercúrio. E a pergunta é quantos ATMs isso será? Sim? Regrinha de 3, quanto que isso será? Bom, se você observa o X aqui, ó, ele vai ser 0,3 centímetros de mercúrio vezes 1 ATM dividido por quê? Por 76 centímetros de mercúrio. Regra de 3. Tá? Nós simplificamos aqui centímetro de mercúrio com centímetro de mercúrio e fazemos o cálculo do quê?
Nós temos de 0,3 dividido por 76. Então, é 0,3 dividido por 76, que nos vai dar um x, que estão aqui, de 0,00395 arredondado, tá? Porque depois tem 4 e é 7. Então, ATM. Eu vou arredondar aí. Ok, então esta pressão daqui, na verdade, é esta, ó. Então, na verdade, o P2, ele vai valer 0,00395 ATM. Ok? Ah, professor, eu podia ter convertido melhor estes 25 ATM em milímetro mercúrio. Opa, podia também sim. Sim? Era só multiplicar por 760 aqui e calculava também. Tá bom? Mas já fizemos com esta, bora para frente. Ele me diz que a temperatura é constante, então novamente eu estou numa transformação isotérmica. Aliás, é a primeira que estamos estudando. Então, se eu estou numa transformação isotérmica, então eu vou aqui e eu vou dizer o seguinte, tá? P1, V1 igual a P2, P2. Quem que é P1? Vamos aqui. 25 ATM vezes V1, que seria 5 litros, igual a P2, que seria 0,00395 ATM, vezes o volume 2, que eu desconheço. E aqui, estando com unidades iguais, as unidades de medida cancelam. Aí acontece. Sim? Aí sim. Beleza, 25 vezes 5 nos dá 125 litros. Igual a 0,00395 V2. Observe que este número aqui, embora muito pequeno, ele está multiplicando o meu volume e ele precisa passar por outro lado a dividir. Então, quando ele passa aqui a dividir, eu vou ter então, tá? Eu vou ter 125 litros dividido por 0,00395, tá? Isso daí vai ser o meu V2, tá? Bora calcular isso daí. Então, bora calcular isso daí. Deixa eu ver aqui. 125 dividido por 0,00395. Então, esse daí vai me dar um volume 2 de quanto? 31.645,57. Vou colocar aqui litros, ok? Ele vai me dar um valor muito grande, você está vendo? Tá? Ele vai me dar um valor grandíssimo, tá? Por quê? Porque eu tinha aqui, outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, tá? Eu tinha metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui, ó. Eu estava aqui, ó. Milímetro de mercúrio, eu estava aqui. Eu tive que trocar uma unidade aqui, então ele dava 0,3 centímetros de mercúrio. Então, 0,3, gente, é um número muito pequeno. Deixa eu ver se está aparecendo aí. É um número... ficou bem embaixo, tá? Mas você entendeu, é 0,3. É um número muito pequeno. Vou tentar colocar mais para cima. Aqui. 0,03 é um número muito pequeno quando comparado para 76 centímetros que me dá um ATM. Então, se 76 centímetros me dá um ATM, isso daqui, gente, não chega a 1. Então, é 1 sobre 76, muito menos do que isso, certo? Já? Então, a gente calculou aqui, ele deu 0,00395. Ele é uma centésima, tá? Ou parte de um ATM. Então, o que aconteceu? Para eu deixar ele, para eu deixar ele com 3, com 1, para eu aplicar uma pressão, tá? Desse jeito, tá? Uma pressão tão pequena, ele ficaria tão solto, a pressão seria tão leve, bem, tá? Que o gás ficaria tão livre que as moléculas ficariam ocupando 31.645,57 litros de espaço. Então, olha aí, ele podia
praticamente sumir no ar aí, certo? Beleza, vamos para o próximo. O próximo e último exercício aqui, para nós terminarmos esta parte da transformação isotérmica. Ó, uma amostra de 50 litros, então já tem um volume aqui, de um gás a pressão de 6,5 torre. Opa, apareceu torre aqui. Vamos ver aqui, ó. Então eu tenho um volume 1 de 50 litros. Opa, fica muito perto. Eu tenho um volume 1 de 50 litros e eu tenho uma pressão 1 de quanto? 6,5 torre. Torricelli, né? Torre. A gente fala Torricelli. Tá? E ele diz que esses 50 litros de gás ele foi comprimido até um volume de 150. Então, este daqui está no primeiro estado. E no segundo estado, ele foi comprimido, mas comprimido tão grande, né? Que vai dar 150 ml, mililitros. Sim? Vai ser mililitros. E ele pergunta qual que seria a pressão. Tá? Qual que seria a pressão? Ah, não, a mesma temperatura. A que volume deve ser comprimida a amostra original? Tá? Ah, este tinha duas partes. Desculpa aqui. Ele tinha duas partes, por isso que ele está assim. Então aqui diz, ó, foi comprimida a 150 ml a mesma temperatura. Aí a primeira parte, eu não copiei todo completa, tá? A primeira parte perguntava qual que era a pressão, tá bom? Qual que era a pressão que foi colocada para isso acontecer. Essa daí era a primeira parte. A segunda parte, ele dizia a que volume deve ser comprimido. Eu te vou arrumar, tá? Tomar aqui, ó. Tá? A que gás, tá? Determine, vou colocar determine a pressão, tá? Em ATM. Vou colocar já em ATM que estava. Vamos deixar já pronto desse jeito. Aí não precisa. Tá? Não precisa a segunda parte, que seria mesmo, basicamente, o mesmo raciocínio. Este daqui, então, observe aqui. Qual seria a nova pressão? Tá bom? Então, observe que ele falou temperatura constante. Então, se a temperatura é constante, a mesma temperatura, então também eu estou numa isotérmica. Ok? Questão isotérmica, então a minha relação é a mesma. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. O único detalhe aqui é que no final eu vou ter que converter o torrent para TM. E aí eu vou mostrar qual que é a conversão na verdade. Vamos fazer direto. P1 6,5 Torricelli, torre. V1, 50 litros. Opa, aqui uma observação importante também. Aqui eu tenho 150 ml e aqui eu tenho 50 litros. Então eu tenho que escolher com que eu trabalho. Ou eu trabalho com ml ou eu trabalho com litros. Sim? Tá? Alguns escolhem ml, outros escolhem litros. Tá? Então aí depende. Depende da situação. Tá bom? Ao final vai cancelar a unidade de medida. Então vamos dizer que trabalhamos com litros. 50 litros, 1 litro tem 1000 ml. Então aqui vai ter 50.000, então 3 zeros, ml, certo? Então vou colocar aqui 50.000, 1, 2, 3, ml. Vai ser igual ao quê? A nova pressão que eu desconheço, vezes o volume 2, que é 150 ml. Ok? E aqui eu posso cancelar as unidades de medida. Cancela. Ó, vou aproveitar e cancelar um zero já. Então, de 5.000, tá? Vai reduzir aqui já. No lugar de 50.000, ficou 5.000. Sim? Ok. Vamos multiplicar os 5.000 vezes 6,5. Não preciso calculadora, observa. Tá? Não preciso calculadora. Aliás, nem preciso porque aqui vai ter simplificação. Tá? Vai ter simplificação. Então, vou colocar aqui, ó, 6,5 Torricelli vezes 5.000 dividido, porque esse 15 estava lá, dividido por 15, certo? Igual a P2. Tá? Bom, 15 dividido por 5, aqui eu posso fazer alguma coisa ainda antes, né? 15 dividido por 5 me dá 3. E aqui, se eu dividir por 5, fica 1000. Sim? É bem mais fácil aí, porque, ó, 1000 vezes 6,5, isso daí vai me dar 6.500 torre. 6.500 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 × 6 × 5 × 10 ×
dividido por quanto? Por 3. Vai ser igual a P2. Tá? Então, 6.500 dividido por 2, tá bom? Vamos fazer mais rápido aqui, só para não ficar mais. 6.500 dividido por 3, tá? Então, isso daí vai me dar uma pressão P2 de quanto? De 2.166,67 torres. Ok. Só que agora a pergunta é o seguinte: como que eu faço para converter para TM? Bom, um Torricelli, tá? Um Torricelli, na verdade, equivale como se fosse a 1 milímetro de mercúrio. Sim? 1 milímetro. Então, pensa o seguinte: 76 centímetros de mercúrio, eles enchiam um ATM. Tá? 76 centímetros. 760 milímetros de mercúrio enchiam um ATM. Então, para eu converter P2 para ATM, eu preciso fazer assim, ó. Eu preciso dividir esse torrent por 760. Então, 2.166,67 dividido por 760. E esse resultado vai me dar em ATM já. Esse resultado vai ser em ATM. Então, vou pegar aqui. Vou fazer. Então, ficou 2.166,67 dividido por 760. E ele me dá exatamente 2,85 Torricelli. Eu estou falando torrent, é Torricelli. Sim? Então, me deu esse valor aí. Então, quer dizer que se eu apliquei, aqui tinha uma pressão de 6,5 torres, tá? Para comprimir ele para 150 ml, eu preciso uma pressão de 2, aqui estava 50.000, peraí, vamos ver, será que erramos alguma coisa? Não, 150, aqui era 150.000, desceu 15 aqui, tá certo, tá? 6.500 dividido por 3, 2.160 torrent para ATM, certo? Deixa eu ver a conversão aqui, para ver se eu fiz certo aí, não podemos errar, tá? Se erramos, acabou nossa aula aqui. Então, ó, quando eu vou converter de torrent para ATM, eu divido por 760, exatamente isso, sim? Então, não sei se eu... Será que eu fiz a divisão? Eu estou achando um valor muito pequeno. Então, vamos lá. 2.166,67 dividido por 760, ele vai ficar 2,85 torre. Sim? Então, a pressão aplicada aí seria de 2,85 torrent e ela conseguiria deixar ele a 150 ml. Na verdade, parece muito pequeno, não é verdade? Ele parece uma pressão muito pequena para conseguir deixar ele em 150 ml. Só que o torrent que é muito pequeno. Esse é o detalhe, tá? O torrent ele é muito pequeno. O ATM ele é maior. Tá bom? Então, beleza. Nós ficamos... Deixa eu ir aqui. Nós ficamos por aqui, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai continuar com a próxima transformação. Tá bom? Beleza, galera? Tchau, tchau.